Oi, turma do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca. No texto Nunca Pare de Sonhar, tem o subtítulo, número 2, para não ter medo que este tempo vai passar. Pode ser que hoje você esteja atravessando uma fase conturbada, que 1000 problemas estejam tirando o seu sono, mas a criança interior, que representa a sabedoria divina em você, aconselha-o a não ter medo, porque esse tempo ruim vai passar. O medo é o nosso pior inimigo, pois a Bíblia afirma que aquele que se mostra frouxo do dia da angústia tem a sua força diminuída. Paulo, o apóstolo, afirma: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não o criou fraco, covarde e temeroso. Deus o concebeu com poder suficiente a vencer quaisquer lutas e dificuldades, mas é o espírito de temor que diminui a nossa força. Visualize-se forte durante as tempestades, porque essa é a sua natureza. E saiba que a tempestade vai passar, porque somente o bem é eterno. O mal tem existência passageira, porque ele não procede de Deus. O mal existe apenas na mente do homem. E por tanto acreditar no mal, o homem acaba se envolvendo com ele. Quando fecharmos as portas para o mal em nossas mentes e em nossas atitudes, o mal desaparece como uma bolha de sabão. Mentalize firmemente. A dificuldade está passando e eu estou cada vez mais forte. A dor está diminuindo e eu estou cada vez mais resistente. A doença está enfraquecendo e eu estou cada vez mais saudável. A crise está perdendo força e eu estou cada vez enxergando novas oportunidades. O sol está surgindo e eu estou me sentindo cada vez mais feliz. Então, assim, para não ter medo, porque tudo vai passar, a gente fala, é fácil falar e fazer. Perder o medo das circunstâncias, daquilo que está atrapalhando a vida da gente, aquilo que está doendo na gente, perder o medo, assim, né? É fácil? Não é fácil. Afinal de contas, viver não é fácil. Evoluir não é fácil. Nada é fácil. Quando nós nascemos, foi fácil falar? Foi fácil engatinhar? Andar? Não foi. São processos dolorosos. Nós erramos muito, nós caímos, nós nos machucamos para depois aprender. E perder o medo é a mesma coisa. Porque o medo já vem contido no espírito. Nós já erramos outras vezes, nós já falhamos outras vezes. Nós temos medo de encarnar. Nós não temos medo de desencarnar só. Isso está mais arraizado até por conta de uma questão cultural, religiosa, educacional nossa, né? Mas se a gente for olhar lá atrás, a gente tem medo de reencarnar. A gente está lá no plano espiritual, olha, você vai ter que nascer em tal casa, você vai ter que fazer tal coisa, você vai fazer as pazes com tal pessoa. E na hora de reencarnar a gente fica apavorado. Assistam, quem não tem mais preguiça de ler, assiste Os Mensageiros, né, que as pessoas conhecem como Nosso Lar 2. Os espíritos pelem de medo de reencarnar. Será que vai doer voltar a ficar dentro de um ovo, né? Estar dentro de um ventre? O que vai acontecer na minha gestação? Vai doer? Será que vai doer na hora que eu nascer? Na hora que eu estiver no braço da minha mãe? Será que minha mãe vai me tratar bem? Existem tantas interrogações para o espírito quando ele vai reencarnar, que o medo às vezes é muito maior do que a própria vontade dele. Tem espíritos que não conseguem nascer. Eles mesmos abortam a oportunidade do nascimento, de reencarnar. Medo, pânico. Tanto medo, tanta energia voltada para o desequilíbrio do medo, que eles acabam sucumbindo à missão, à oportunidade de reencarnar. Os abortos que acontecem livre, aborto espontâneo, grande parte deles é isso. Medo do espírito de reencarnar. Ele não quer, ele não aceita, ele já está lá e ele fala, não quero isso não, eu estou com medo. Então o nosso medo, ele interfere tanto na nossa mente que ele impede a gente de prosseguir. Ele impede a gente de evoluir.
Mas então, Patrícia, e aí? Como é que a gente faz para perder o medo? Não tem uma receita, gente. Se tivesse, eu era a primeira a usar. Eu também tenho medo. Eu também tenho insegurança. Dentro de um relacionamento, nossa senhora, o único que não me deu medo foi meu marido. Eu confiava plenamente nele. E ele também mentiu para mim. Mas até eu descobrir que mentiu, eu confiava de olhos fechados. Mas já tive relacionamentos que me destruíram pela insegurança. De plantar na minha cabeça o medo. Medo de perder a pessoa, medo de ser traída, medo da pessoa estar fazendo algo que vai me machucar, e eu já sendo machucada com aquilo. É coisa de doido, né? A pessoa vai fazer algo que vai me machucar, mas eu já tô sofrendo, porque eu fico pensando naquilo que ela pode fazer para me machucar. Olha que coisa de doido. Tem relacionamento que é abusivo demais. Eles nos colocam para baixo e a gente tem medo de perder ainda. Aquilo que tá fazendo mal, a gente não tem que ter medo de perder. A gente tem que largar. Tem que abandonar, porque não está fazendo a gente crescer, está fazendo a gente se autodestruir. Eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo de ficar sem dinheiro para pagar minha dívida, eu tenho medo de fazer dívida e não conseguir pagar, eu tenho medo de dirigir, de ter um carro, uma moto, eu tenho medo de comprar uma nova casa, ter uma nova obrigação, responsabilidade e não dar conta. Vixe, se eu for falar do medo que eu tenho aqui, vocês vão querer pagar um psiquiatra para mim. Eu tenho muito medo. E sabe o que significa ter medo, na verdade? É falta de fé. São os homens de pouca fé que Jesus dizia. Se a gente tiver fé, se a gente acreditar que vai dar certo, acreditem, vai dar certo. Ah, mas eu não acredito que eu vou sarar, que eu vou curar uma doença. Isso daí é vontade de Deus na minha vida e ponto. Eu tenho que ser resignada. Tem gente que tem tanta fé, que acredita tanto, que se cura. Se cura através de tratamentos, lógico, fazendo a parte física, né? Mas também se cura aqui dentro. Renova suas células e traz a cura do corpo. Mas primeiro a cura foi feita no espírito, no perispírito, a limpeza já foi feita ali. Tem gente que não, que quer a cura, mas não busca pela cura, nem o tratamento físico, que dirá esse tratamento daqui, dos pensamentos, do desejo de mudança interna. O nosso medo atrapalha muito a nossa evolução, mas muito mesmo. E quanto mais medo, isso mostra menos evolução espiritual. Porque quanto mais evolução você tem espiritualmente, mais fé você tem. Mais ligado à espiritualidade superior você está. E quando se trata de medo, a gente também pode acarretar as influências espirituais. Porque nós temos inimigos de outras vidas ou dessa que estão vigilantes. Eles sabem o nosso calcanhar de Aquiles, eles sabem aonde que pega o nosso medo. E eles influenciam de uma forma tão negativa que esse medo aumenta. Então, muitas das vezes, nós precisamos fazer tratamento psiquiátrico, psicológico e muitas vezes tratamento espiritual para afastar essas energias que aumentam o nosso medo. Eu não tenho, né? Esse amigo tá vivo, mas ele, cada vez que ele ia atravessar uma porta, segundo o que ele contou em palestra, ele via um grande urso nas portas. Pensa, qualquer porta. Porta de hospital, porta de banco, porta de padaria, porta da casa dele. Na casa dele tinha um monte de porta, ele teve que arrancar as portas tudo. Porque cada porta que ele atravessava, ele via um enorme urso querendo pegar ele. Ele era médium vidente e não sabia até então. Ele teve um inimigo no passado que sabia que na época que eles viveram nas montanhas, ele morria, ele se pelava de medo de urso. Então, ele encarnado e o inimigo desencarnado sabia que ele tinha medo de urso, o desencarnado, através do seu conhecimento, do seu adiantamento de inteligência, não de moral, ele conseguia transformar o perispírito em urso. E ele apavorava o encarnado. O encarnado enxergava o urso. Não era coisa da imaginação dele. Ele via o urso levantando as mãos para atacar ele. Aí ele não atravessava a porta. Ele se encolhia e ficava ali, morrendo de medo.
não saía do lugar. Então, tem tantas formas de apavorar a gente. O meu tio, irmão do meu pai, Santo Jorge, uma vontade de catar ele até hoje. O Jorge, eu tinha 5, 6, até os meus 12 anos. A gente morava numa casa daquelas casas compridas, né? Que a gente fala casa-trem. Para ir da sala até a cozinha, eu tinha que passar por um corredor estreito e escuro. Não tinha lâmpada naquele corredor até então. Então, desde pequenininha até a minha pré-adolescência, o Jorge ia na casa dos meus pais. E sempre que ele estava na sala, de sacanagem, ele falava assim: Patrícia, vai buscar um cafezinho pro tio? Quando eu chegava no corredor, que eu ia buscar o tal do cafezinho na cozinha, que eu tinha que atravessar o corredor, que era escuro e estreito, fechado com parede e tal, ele batia no chão, em alguma coisa. Ele batia, falava: cuidado, olha o fantasma. Conforme ele batia assim, eu só faltava fazer xixi nas calças, gente. Ele, na sala, ele rachava o bico, ele dava risada até não querer mais daquela situação apavorante que ele me colocava. Ele achava aquilo engraçado. Era uma brincadeira pela parte dele. Para mim, era pânico atravessar aquele corredor para chegar até lá e pegar o café para ele. E como sobrinha, e a gente tem aquela coisa do respeito, mandava, eu fazia. Mas ele me apavorava cada vez que eu passava naquele corredor. E quando ele não estava em casa, que eu ia passar no corredor, eu lembrava dele dando aqueles tapas e aquele barulho ensurdecedor, me colocando medo. Aquele corredor de casa virou o corredor da morte para mim. Durante o dia eu passava no corredor de boa, mas durante a noite não tinha quem fizesse eu passar naquele corredor. Eu passava, mas eu passava fazendo xixi nas calças, para vocês terem uma ideia. Não tô falando da boca para fora, não. Fazendo mesmo. Eu chegava na cozinha para pegar o café, eu tinha que ir no banheiro trocar minha roupa porque eu tinha feito xixi. Medo, pânico. E para superar esse medo de corredor escuro, de lugar muito silencioso, que pode vir a acontecer alguma coisa, que eu posso ver alguma coisa, eu tive que entrar no espiritismo. Foi dentro da doutrina que eu entendi que pode estar claro, pode estar escuro, pode ser um lugar fechado, um lugar aberto, a espiritualidade está em todo lugar. E se eu não quero ter medo, eu tenho que ter pensamento bom. Aí me acalmou. Mas até então, eu passava orando, rezando, destrinchando o terço todinho no corredor. Não adiantava. O meu psicológico já falava: vou passar e vou ver alguma coisa. Então eu criava aquele pânico de que eu ia ver. Nunca vi nada. Mas eu criava aquele pânico que ia aparecer um bicho, que ia aparecer alguma coisa que ia me assustar ali. Que ia me pegar. Para vocês verem que às vezes uma brincadeira idiota pode transformar numa obsessão. Pode transformar num medo que tem que ser tratado. Algumas pessoas utilizam os especialistas para se tratar. Eu, graças a Deus, o espiritismo me explicou. Não precisa ter medo. Basta você ter bons pensamentos que nada ruim vai te acontecer. E eu acredito muito nisso. Então, isso tira parte dos medos que eu tenho. Mas eu tenho outros medos. Como eu falei aqui outro dia, eu tenho medo de atravessar a rua. Por que eu tenho medo de atravessar a rua? Porque eu sonhei a vida inteira com uma pessoa dando risada de que eu ia ter problema nas pernas e que, atravessando a rua, eu poderia ser acidentada. Um carro podia passar por cima de mim e me matar. Porque eu não consigo correr, eu não consigo atravessar uma rua rápido. Eu atravesso muito devagarinho, pode vir um carro do nada e me pegar. Então, eu tenho hoje paura de atravessar uma rua. Outro dia, passando numa rua bem larga, falei para um amigo meu, falei: sabe quando que eu vou poder atravessar uma rua dessa? Nunca mais. Ah, não, eu te trago aqui, você vai atravessar. Falei: não vou. Mesmo que tenha farol. Quando eu estiver chegando na metade da rua, eu tenho a sensação de que o farol vai abrir e os carros não vão estar nem aí. Porque eles olham para minha linda carinha e falam assim: a mulher nova fazendo desfile na rua, ande depressa a ela, porque eu tô com pressa. As pessoas não entendem que não precisa ter 80 anos carregando uma bengala para você ser doente e não ter condições de andar rápido. As pessoas acham que você está desfilando no meio da rua, né? Então não te respeitam e o carro pode vir para cima e eu não tenho como sair. Então eu tenho medo. É uma coisa que eu tenho que enfrentar. Eu sei. Eu tenho que enfrentar. Mas eu tenho medo. Então o medo, ele é algo que tem que passar. Você tem que enfrentar. Ah, eu tenho medo de fazer
uma obturação no meu dente. Esse dia eu tô conversando com um amigo, aí eu lembrei dele lá com o dente lá. Ele não tem que fazer obturação, mas ele tava com dor de dente. Eu tenho medo de ir num dentista. Enquanto você tiver medo de ir num dentista, você fica com dor. Eu tive um namorado que ele teve que arrancar todos os dentes da boca. Patrícia, mas eu tenho pressão alta. Patrícia, eu vou para a sala de cirurgia, eu vou morrer lá. Patrícia, eu tenho medo de ficar banguelo, ficar feio. Ele tinha tanto medo em volta daqueles dentes dele e sofria. Eu falei, ué, sofrer por sofrer? Você tá com medo de sofrer, você já tá sofrendo? Então vamos lá, que aí você vê um outro tipo de sofrimento. Esse, pelo menos, vai passar. No dia da cirurgia, eu entrei junto com ele, eu segurei na mão dele a cirurgia toda. Veio um dentista, veio outro, arranca um dente, arranca outro, ele queria arrancar tudo de uma vez. Deram anestesia, a anestesia não pegava. Esse homem foi ficando nervoso, eu falei, ixi, a pressão dele vai aumentar, vai ter um piripaque aqui, vai ter que correr pro hospital. Mas eu ali, segurando na mão dele, a mão dele desse tamanho, a minha pequenininha, e ele apertando minha mão, e vamos que vamos. Para poder diminuir o medo do outro, eu passei medo também. Mas a única coisa que me confortava, daqui a pouco tudo isso passa. Daqui a pouco tudo isso acaba. Quando acabou a cirurgia, que ele foi para casa, com a boca toda costurada, tal, 7, 15 dias para poder cicatrizar. Daqui a pouco, né, tava comendo comida normal, vida normal, passou. Não tinha mais dor, não tinha mais medo, tava com dentadura, a boca ficou bonita, passou. Então, o nosso medo, a gente só consegue perder ele se a gente passar por ele. E ele passa. Como tudo na vida passa, o medo também passa. Mas para isso a gente tem que ser mais leve. Porque se a gente levar tudo muito a ferro e a fogo, a gente enlouquece. Os medos estão aí o tempo todo, para tudo. Todos os tipos de exemplos que vocês quiserem, eu tenho para dar. Medo para tudo. Você acha que um jogador de futebol, quando vai fazer um gol, cobrar um pênalti, ele não tem medo? Lógico que tem. E se eu errar? A torcida vai cair matando em cima de mim. Eu vou perder meu emprego. O jogador também tem medo. Nós somos jogadores. Nós podemos acertar e errar. Então, tem um ditado popular que fala assim, você tá com medo de fazer algo? Vai lá e faz. Vai com medo mesmo, mas faça. Antes disso, tem que ter um bom senso, né? A consciência. Será que aquilo que eu vou fazer pode dar certo? Se eu acreditar que pode dar certo, bora. Mas se eu achar que lá na frente eu vou colher fruto amargo, melhor não fazer. Porque o medo, ele também serve de alerta. O medo também serve como um parâmetro de sinal, cuidado. O medo, ele também serve para isso. Para evitar que a gente faça tanta caca. Então, ele dá uma segurada na gente. Tem um medo bom. Não existe só o medo ruim. Mas tem o medo bom também, que é aquele sinalzinho de alerta. Cuidado que pode ser que dê errado. E geralmente esse sinalzinho de alerta, esse medo que a gente sente como alerta, é uma intuição da espiritualidade falando assim, ó, cuidado. Não vai muito além disso aí não, que você pode se dar mal. Geralmente está ligado a isso, ao campo espiritual que está ali protegendo a gente. E como a gente não tem essa ligação direta de sentir as intuições, então eles jogam pra gente uma pitadinha lá de tempero do medo, que é para evitar mal maior. Então existem aí vários tipos de medo, até o bom, só não pode ser excessivo. Ele excessivo, ele vira uma obsessão gera como que eu posso dizer, essas ligações com espíritos mais inferiores que impedem a gente de agir, de progredir. Mas tem um medo bom. Todos os dois tipos de medo, eles vão passar. Chico Xavier já tinha a plaquinha dele lá em cima da cama. Tudo passa. O medo também passa. E o que vai sobrar dele? Uma lembrança. Hoje, quando se fala do corredor da morte que eu tinha na minha casa, eu dou risada. Eu falo que eu quero fuzilar o Jorge, quando eu chegar no plano espiritual a gente conversa. Mas aqui mesmo eu já falava pra ele, graças a você eu tinha medo daquele corredor, viu? Virou uma lembrança. Mas quando criança era um trauma. Era medo absoluto. Então vamos lá, tudo a gente supera. Até o medo. E ele pode ser bom, pode ser ruim. A gente tem que investigar para onde é que está indo esse medo aí.